Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Saúde, né, Ana Júlia, Isso que está mesmo. aqui acompanhando hoje na apresentação. Seja bem-vinda também, Ana Obrigada. Júlia. Muito feliz. E hoje nós temos convidados também especial aqui, que está aqui conosco para esse papo bem descontraído, bem legal. Professor Pablo, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Saúde. Obrigado. É uma satisfação estar recebendo você aqui hoje, viu? Eu que agradeço pelo convite. Imagina. Pensando aí no nosso bate-papo, a gente já vai começar. Professor Pablo, por favor, se apresente pra gente, qual a sua formação, o que você atua. Então, eu me chamo Pablo Silveira dos Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em odontopediatria e fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina na área de odontopediatria também. Então, hoje eu atuo basicamente atendendo as crianças e os adolescentes. Sem dúvida tem muita história pra contar pra gente, né? Com certeza, a gente tem muita desinformação, tem muitas dúvidas em relação aos pais, então acho que vai ser um papo bem interessante. Maravilha. Pensando então na criança, no cuidado que tem com esses dentes, né? Hoje em dia a gente sabe que a alimentação é um grande vilão, né? No cuidado com os dentes. Então assim, por onde começar a introduzir a criança nesse cuidado? Certo. Realmente, então a gente sabe hoje em dia que o açúcar é o grande vilão, né, da cárie dentária. Então a gente fala, né, que o açúcar é o fator determinante, né, que vai determinar mesmo a ocorrência da doença. Então, se a criança teoricamente não come açúcar, a gente não teria uma preocupação com a cárie dentária. Mas a gente sabe que na sociedade hoje em dia é muito difícil, né, a gente manter as crianças longe, né, do açúcar, de que as crianças não consumam. Então, o que a gente tem de recomendação? Que a gente deve evitar, né, no bebê, principalmente até os 2 anos de idade, né, que ele tenha esse consumo de açúcar, né, pensando principalmente na cárie dentária, mas também em outras doenças crônicas, como diabetes, como obesidade, né, então é muito importante que já desde esse período inicial, que a criança está se desenvolvendo, que está adquirindo hábitos, que a gente não exponha, então, essa criança aos açúcares, porque nessa primeira infância, somos nós, os adultos, né, que vamos Responsáveis, né? fornecer, né, essa alimentação para a criança. Então, né, o cuidado em casa, o exemplo em casa, né, também é muito importante, né, que nós, adultos, também não temos esse consumo, né, frequente de açúcares, para que as crianças também tenham, né, esse hábito e desenvolvam, né, essa alimentação mais saudável desde a primeira infância, para que depois, nesses hábitos adquiridos, eles perpetuem na adolescência e na fase adulta. Então, né, esse primeiro, né, contato da criança com açúcar, quem vai disponibilizar somos nós. Então, né, é muito importante esse papel de educação dos responsáveis, né, quanto à introdução, né, do açúcar, a fase, né, que deve ser feita, que é a partir dos 2 anos. E entrando nesse assunto, qual seria a idade ideal para a criança fazer a primeira consulta ao dentista? Então, a gente, né, fala que o cenário ideal é que, na verdade, a mãe já, enquanto gestante, ela já tem esse contato inicial, né, com o odontopediatra ou com o seu dentista. Porque nessa fase é uma fase, né, que a mãe está adquirindo diversas informações, principalmente se é a primeira gravidez, né? E além dos cuidados da própria gestante com a saúde bucal, a gente tem esse espaço, então, para passar algumas informações, né, nesses primeiros anos de vida da criança, em relação à alimentação, quando que a criança vai ter que começar a escovar os dentes, né? Quando que vai começar a utilizar dentifrício fluoretado. Então, né, esse contato idealmente deveria acontecer da gestação. A gente sabe que, né, aqui no Brasil, principalmente, ainda não tem essa cultura, né? A gente ainda luta para sair dessa cultura de que as pessoas só procuram um dentista quando estão com alguma dor, quando estão com algum problema. Mas então, né, especificamente a criança, o recomendado é que essa primeira consulta seja no primeiro ano de vida, justamente para que a gente consiga fazer essa educação, né, ainda nessa fase inicial da vida da criança. Então, a gente vai encontrar na literatura, né, que recomenda os primeiros 6 meses de vida, a partir dos 6 meses, quando a criança já está com o primeiro dentinho erupcionando. Então, essa é a fase ideal, né, para que a gente possa passar essas instruções para os responsáveis, né, em relação à dieta, em relação à escovação, para que a gente consiga manter, né, uma boa saúde bucal dessas crianças, né, no decorrer da vida. Então, é muito importante, né, o ideal é quanto antes. Então, não deixar, né, para quando a criança tiver algum problema, levá-la ao dentista. Então, o ideal, hoje a gente tem mudado esse pensamento, né, de uma odontologia mais curativa para uma odontologia preventiva. Então, a gente quer manter essas crianças com saúde, prevenindo os agravos bucais, né,
Então, quanto antes a gente tiver esse primeiro contato, vai ser bom até pensando nas questões de manejo do comportamento, para a criança adquirir uma confiança com o dentista, para que seja um ambiente, né, seguro e agradável para ela, né, frequentar em toda a sua fase aí de desenvolvimento. Pensar que quanto mais saudável a criança, né, esteja, né, na saúde bucal, ela vai ter uma saúde mais saudável também, vamos dizer assim, a nível De maneira bucal, geral. quando chegar na fase mais adulta, né? Porque várias complicações que acontecem na criança podem evoluir para a fase adulta, né? Exatamente, então esse é o nosso pensamento, né? Então, quanto antes a gente conseguir, né, ter essa educação em saúde, de prevenção das doenças, né, e dos agravos, né, a tendência, né, que a criança consiga estabelecer esses hábitos, né, e evitar, né, até a sua fase adulta, né, o desenvolvimento da cárie dentária e outros agravos de saúde bucal. Professor, e aí pensando nesse cuidado de saúde bucal da criança, eu sei porque eu tenho sobrinho em casa e a grande briga é, vai escovar o dente, né? Tá na hora de escovar o dente. E a criança sempre foge, né? Sempre que possível, a criança vai fugindo, né, de escovar o dente. Que tática os pais que estão aí nos acompanhando podem ter para estimular uma criança, ela ter a iniciativa de adquirir esse hábito, né, fazer essa escovação diariamente? Então, esse mesmo pensamento, né, que a gente já estava discutindo até agora, ele vale, né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir instituir esse hábito, mais frequente, mais rotina vai virar para a criança e vai ser mais fácil a gente conseguir. É claro, né, que depende de cada criança, né, cada ambiente, cada família vai ter um funcionamento diferente, mas o importante é que a gente tenha que instituir esse hábito o quanto antes e tem que, de alguma forma, né, tentar, né, fazer com que seja um hábito mesmo, seja fácil para essa criança. É claro que nem toda criança vai ser tranquilo, né? Vai ser A gente isso, brinca, né, que a gente tem que dar um mata-leão na criança ali, né? Tem que de segurar, alguma forma segurar até que ela tenha essa maturidade, essa compreensão, né, de entender a importância da escovação. Então, né, eu digo para os meus pacientes, né, que a gente pode deixar a criança fazer uma primeira escovação, que a gente tem fase, né, que a criança quer fazer tudo sozinha, que ela não quer ajuda. Mas, né, até a criança ter uma habilidade motora, até ter uma autonomia para fazer a escovação, isso, né, ele já vai passar ali para a fase de idade escolar, né? Então, quando ele já tiver acima de 6 anos, 7 anos, a gente tinha um ponto de corte que a gente falava, né, que quando a criança já começava a escrever com letra cursiva, é porque ela já tinha uma habilidade motora de fazer a escovação sozinha. Então, isso ali vai por volta dos 6, 7 anos. Então, até essa fase, o papel, né, dos responsáveis dessa criança vai ser muito importante, né? Porque, claro, a gente pode deixar a criança fazer escovação, né, sozinha, mas talvez ela não tenha habilidade de conseguir fazer a limpeza de todas as faces, né, de todos os dentes, né? Quanto mais posterior, mais difícil. Então, a tendência é que eles façam aquela escovação aqui na frente, né, que é mais fácil, mais superficial. E depois o responsável tenha que, né, dar esse auxílio para que a criança consiga, né, higienizar todos os dentes. Então, assim, a gente não tem, né, táticas. É claro que a gente tem algumas técnicas descritas na literatura, né, que facilitam esse processo, mas vai depender de cada família, como que a família vai melhor se adaptar. O que é muito importante nessa fase é a gente impedir, né, não deixar que a criança vá dormir sem escovar os dentes. Porque a gente sabe que durante a noite tem uma diminuição do fluxo salivar, né, então a proteção, né, contra o desenvolvimento das lesões de cárie diminui. Então, é imprescindível que a criança vá dormir, né, com os dentes escovados. Então, eu sempre falo pra mãe, assim, eu sei que o dia a dia, né, de vocês é corrido, né, que nem sempre você vai conseguir estar com a criança ali o dia inteiro. Muitas vezes ela escova os dentes, né, na escola. Você não tem, né, como ficar os 24 horas com o filho acompanhando. Mas à noite eu preciso desse compromisso, né, de que você vá auxiliar a criança, né, a fazer essa escovação antes de dormir. Então, essa escovação noturna a gente não negocia. Então, né, é obrigatória que a criança faça Então, escovação antes de dormir. Tá reinando, não quer ir, e acabou. Às vezes a criança tá meio dormindo, escova, né? Claro, Sim. tem que tomar um cuidado aí com a questão da quantidade de pasta, mas, né, é imprescindível que faça a escovação antes de entrando dormir. nesse assunto sobre a pasta, qual seria o creme dental mais ideal para as crianças? Então, a gente tem disponível no mercado aí uma série, né, de cremes dentais, né, com diferentes formulações. Com sabores, né? Então, é claro que tem formulações infantis, né, pensando mais no sabor da pasta, né, que ela não seja, né, tão adstringente, que às vezes as crianças têm, né, uma dificuldade com questão de gosto.
Mas o mais importante é que a pasta tenha pelo menos 1000 ppm de flúor. Então, 1000 ppm. 1000 ppm. Isso vem identificado? Vem no identificado no rótulo? rótulo, então Tá. a gente tem que ensinar, né, para os nossos pacientes aonde que eles vão buscar essa informação. Uhum. Geralmente, né, as pastas infantis já vêm na frente do rótulo, mas algumas estão só lá naquelas letrinhas pequenininhas, né? Certo. Mas é importante que tenha a quantidade, né, adequada de flúor, porque o flúor vai ser, né, o nosso principal aliado aí nesse controle do desenvolvimento das lesões de cárie. Então ainda tem muita desinformação na internet, né? Muitas pessoas ainda questionam a utilização do fluoreto, mas a gente tem uma série de evidências, de estudos robustos, né, que nos mostram que o flúor é a principal, né, substância capaz de nos auxiliar, né, nessa remineralização das lesões, no controle da cárie dentária. Então, assim, em questão de formulação, né, de gostos, vai ser o que a criança melhor se Vai se adaptar. adaptar. Então, tem crianças que não gostam de pastas infantis, né, preferem as pastas de adulto. Já sou Não tem adulto, problema. eu quero a pasta de adulto. Não tem problema nenhum da criança utilizar, né, desde que ela se adapte e que tenha, né, a quantidade de flúor, né, adequada. E em relação à escova, qual a melhor indicação de escova dental para a criança? Então, a escova também, a gente tem que cuidar mais do tamanho, né, da cabeça da escova, então, né, que tenha um tamanho adequado para a idade da criança. Então, geralmente, a gente tem escovas adequadas para cada idade. Isso também está no rótulo, né, de até 2 anos, acima de 2 anos. E a gente só tem que tomar um cuidado, né, mesmo com tamanhos das cerdas, para que seja, né, mais fácil para a criança fazer, né, essa adaptação. Que eu vejo às vezes tem confusão, principalmente em bebê, em relação à dedeira de silicone, né? Que tem muitos isso. responsáveis que acham que é uma escova de dente. Uhum. Na verdade, né, a dedeira de silicone, ela foi desenvolvida para aliviar os sintomas, né, da erupção dentária. Então, ela é para É outro massagear, objetivo. ela vai massagear a gengiva da criança para auxiliar, né, quando ele estiver nessa fase, né, de erupção dentária. Então, ela não é uma escova de dente. Então, tem algumas escovas também que apareceram na internet há pouco tempo, que é uma escova 360, que adapta na arcada da criança e você só gira. Então, isso também não é, né, o mais adequado. É a boa escova tradicional, que tem uma cabeça adequada, uma quantidade de cerdas adequadas. E é importante que seja, né, extra macia. Seja macia ou extra macia. Pelo fato de estar ali erupcionando, gengiva, Até pela né? questão, né, de desgaste Sensibilidade, excessivo. aham. Então, né, a gente não deve aplicar força quando estiver escovando os Sim. dentes, né? Pode ter um desgaste dentário acentuado. Então, tem que ser uma escova macia, de cabeça ao tamanho adequado aí para a boquinha da criança. Mas também não existe, né? Qual que é a melhor escova? Então, às vezes, também os pais me perguntam em relação à escova elétrica. A escova elétrica ela é bastante interessante, principalmente quando a gente tem algum paciente, né, com alguma dificuldade motora, né, que vai auxiliar, mas ainda, né, aqui no Brasil tem a questão do custo, né, que não é toda a família que vai conseguir, né, adquirir uma escova elétrica. Então, assim, para a maioria dos pacientes saudáveis, que não tem nenhuma dificuldade, não tem uma indicação, né? A boa escova tradicional, né, Resolve. manual, né, resolve, desde que o paciente seja bem instruído e tenha aí o auxílio dos responsáveis. Mas também, né, quem tiver, né, a oportunidade de comprar, enfim, também para essa fase da criança, né, que ela está adquirindo hábitos, tem algumas escovas, né, que brilham, que vibram, que tem o tempo, né, cronometrado de escovação. Então, são maneiras, né, de tornar, né, estimular e de tornar a escovação, né, mais lúdica e mais agradável para a criança. Aí, a criança tá lá, o pai e a mãe, de repente observa que tem alguma lesão, ele não sabe se é cárie ou não, resolve levar para o Dr. Pablo a avaliar, né? A criança chega lá a primeira vez no consultório. O que o pai e a mãe devem preparar essa criança para levar ela para um consultório? Pensando que, por exemplo, muitos têm medo de agulha, né? Num consultório odontológico também tem agulha para fazer uma anestesia, se precisar, né? Como que o pai e a mãe podem introduzir este caminho para que chegue lá, que nem você comentou anteriormente, não tem que dar um mata-leão, né? Isso não se faz, tá, gente? Não tem que dar um mata-leão para a criança parar lá e conseguir fazer atendimento. A gente sempre fala, né, que as experiências da criança também vão muito, né, do que é contado para a criança, das experiências da família, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas não gostam de dentista, né? Tem medo, enfim, associam a experiências negativas e a gente, né, orienta a família que evite que faça o mesmo para a criança, né? Então, por mais que você não goste, ninguém gosta, né, de fazer injeção, de tomar anestesia, mas, né, você tem que evitar, né, de expressar esses sentimentos na frente da criança, porque ela vai adquirir, né, essa característica para ela também.
Então, né, não fazer com que o ambiente odontológico seja um ambiente ruim. Então, né, tem que dizer para a criança que é um ambiente agradável, né, que ela vai lá para ver os dentinhos, para ver se está tudo bem, né. Então, evitar falar, né, frases como, ai, vai ter injeção, né. Então, né, tem que tentar transformar, né, que seja uma experiência mais agradável possível para a criança, né, e evitar, né, essas frases negativas, né, para não associar já. Então, é bastante comum, né, esses relatos de que a criança não pode ver um profissional de jaleco branco, que ela já fica, né, nervosa. É claro que isso está muito associado muitas vezes, né, às injeções, enfim, às vacinas que a criança faz durante a vida. Mas a gente tenta manter, né, o consultório né, mais lúdico possível, então nem sempre os odontopediatras usam branco, né? Às vezes a gente utiliza jalecos coloridos de outras cores para tentar ser, né, o mais agradável possível para essa criança. E é importante, né, que os pais, né, tenham essa consciência. Então, por mais, fui no dentista, né, fiz o tratamento de canal, não foi uma experiência agradável, mas evita de falar isso na frente da criança, né? Até porque cada um tem a sua linear de dor, né, a sua percepção, né? Exato. Então a gente tem que tentar, né, de alguma forma fazer com que a criança se sinta confortável, né, naquele ambiente. É claro, né, que principalmente nas primeiras visitas, né, a gente tem que pensar que é uma pessoa nova, um ambiente novo, a criança não nos conhece ainda, né, então nem sempre, né, quando não é um procedimento curativo, a gente evita fazer procedimentos complexos num primeiro contato. Então, a primeira consulta, a gente vai conhecer a família, conhecer a criança, os hábitos dessa criança, os hábitos dessa família. Podem acompanhar a consulta? Devem acompanhar, porque a gente precisa, né, dessa conversa com os responsáveis, né, para a gente conhecer essa família e essa rotina dessa família. Então, sempre o pai vai acompanhar, né, as consultas dessas crianças. E a gente evita, né, nas primeiras consultas, fazer algum procedimento, né, mais complexo, né, justamente para a criança ter uma experiência mais agradável possível e já adquirir, né, confiança, né, no profissional. Pensando hoje em dia, o que mais você recebe no consultório dentro da criança da faixa etária até os 5 anos? O que mais aparece para você? Então, assim, infelizmente a gente ainda tem, né, uma alta prevalência de cárie, então a gente ainda tem, né, essa cultura, né, de procurar atendimento quando tem algum agravo. Mas é claro que hoje em dia já mudou bastante, então, assim, tem muitos pacientes ainda, né, com a doença, mas também a gente tem conseguido, né, instituir essa cultura de procurar para prevenção. Então, né, hoje já melhorou um pouco, talvez esteja mais, né, alinhado, assim, eu tenho um pouco dos dois mundos. Então, tem bastante pacientes que procuram para prevenção. Aqui na própria clínica da universidade, a gente tem mudado um pouco nessa cultura. Então, muitos pacientes vêm mesmo só para fazer um acompanhamento, fazer uma limpeza, né, uma profilaxia. Mas, infelizmente, ainda, né, boa parte da população ainda procura quando, né, observa que tem uma cárie, né, que tem alguma alteração ali nos dentes. Então, a gente tem conseguido, tem melhorado muito, né? A gente tem uma série de estudos, né, falando que a prevalência de cárie tem diminuído, mas a gente ainda tem os problemas, né, de desigualdades sociais, né, que afetam também a condição, né, de saúde bucal das crianças. Então, né, às vezes num bairro, né, a própria Unisul, o perfil de pacientes aqui da Palhoça é um pouco diferente do perfil de pacientes de Florianópolis. Então, tem essas diferenças, né, culturais, né, que vão influenciar, né, nos agravos em saúde de maneira geral. Então, mas a gente tem conseguido, né, instituir essa cultura da prevenção. Então, né, boa parte dos pacientes, né, principalmente esses, né, que foram na primeira consulta ainda novinhos, a gente tem conseguido manter, né, uma boa saúde bucal. E a gente só procura, né, para prevenção mesmo. Quando a gente pensa também em criança, a gente tem às vezes aquela situação ao contrário, né? Que a criança tá tranquila em poder ir lá e o pai e a mãe, ou o responsável, muito nervoso. É comum também esse tipo de situação? É comum. É porque é muito da experiência, né? Então... a criança tá de boa, você tá lá, beleza, né? E o pai e a mãe, às vezes, tenso. Exatamente. Às vezes tem criança que vem, senta sozinha na cadeira, deixa fazer, fica tranquila. É claro que a gente tem que pensar, né, que na odontopediatria, a tendência é que as nossas consultas sejam mais rápidas, né? Então, nenhuma criança vai ficar 3 horas sentada na cadeira de boca aberta. Então, assim, salvo os procedimentos endodônticos, que são um pouco mais demorados, né? Que a gente precisa fazer tratamento de canal, que essa é uma dúvida também, né? Bastante questionada, se faz ou não em dente de leite, mas quando a gente precisa fazer, né? Faz também. Quando a gente precisa fazer, é o procedimento, talvez, eu acho que o mais demorado, assim, na odontopediatria, porque a gente precisa, né? Fazer uma boa limpeza, uma boa desinfecção desses canais.
Mas, de maneira geral, a grande maioria das crianças conseguem colaborar. Claro que tem crianças que às vezes, quando precisa fazer anestesia, né, é o grande problema, né, do manejo do comportamento pela agulha, né? Então, a gente tem algumas técnicas, né, mais modernas, né? De agulha. A gente vai distrair a criança, vai tentar, né, fazer com que ela não veja a agulha, enfim. Mas algumas crianças, né, que já tiveram algumas experiências prévias negativas, vêm, né, mais ansiosas, e isso também, como eu falei, né, reflete muito dos próprios pais. Então, os pais mais ansiosos tendem a ter filhos mais ansiosos, né? Então, isso vai refletindo no manejo do comportamento da criança. Você disse que tem outras técnicas além de uma anestesia. O que teria disponível hoje em dia? Na verdade, hoje a gente tem, né, principalmente as anestesias computadorizadas, né, que a gente tem um aparelho específico, né, que ele vai nos auxiliar nessa etapa, né, de posição do sal anestésico. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, de quando for fazer uma anestesia, que ela seja devagar, né, que a gente faça em 2 minutos, para que a injeção, né, do anestésico não cause dor na criança. Porque a gente tem que pensar que a gente tá inserindo, né, uma quantidade de um fármaco nos tecidos e isso vai causar uma dor, né? Então, a gente não pode fazer uma anestesia rápida. Às vezes, vejo na graduação, né, falo com os alunos que às vezes a criança tá um pouco ansiosa, o aluno também tá, e quer fazer tudo rápido para acabar. Mas na anestesia a gente não pode ter pressa. Quanto mais rápido a gente injetar essa solução, a gente vai causar mais dor na criança. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E, às vezes, a anestesia computadorizada nos auxilia isso, porque a própria máquina vai fazer a deposição do sal anestésico no tempo adequado. Então, isso nos auxilia, né? Nessa questão, né? De tentar reduzir a sensação dolorosa durante a anestesia. Professor, de repente alguém está aí nos assistindo, é mãe de primeira viagem. Tô lá com meu filho em casa, né? E o dente começou a ficar mais mole, né? Devo já procurar de imediato? Que fase que começa esse processo? Como que é esse processo? Eu devo arrancar? Eu devo deixar? Eu devo levar no odontopediatra? O que eu faço? Até entrando nesse assunto, a gente sabe que geralmente até os pais fazem algumas técnicas para tirar esses dentes, né? E teria algum problema nessas técnicas também? Então, os dentes descidos, eles estão programados para serem trocados. Então, a dentição decídua dos dentes de leite é uma dentição provisória, né? Transitória que a gente fala. Então, os dentes são geneticamente programados para esfoliarem, para caírem. E a gente vai trocar, então, esses dentes, né? Por dentes permanentes. Então, é comum aí, por volta dos 6 anos, caírem, né? Os primeiros dentinhos de leite, que o próprio dente permanente vai reabsorvendo a raiz desses dentes. Então, ele vai cair sem raiz. Exatamente. Então, essa dúvida que tem, né? Se o dente de leite tem raiz, é porque quando o dente cai, geralmente ele cai já sem a raiz, porque o dente permanente reabsorveu essa raiz. Então, por isso, né, que tem esse mito que o dente de leite não tem raiz. Mas, na verdade, né, enquanto a criança não está nessa idade, nesse processo aí de reabsorção dos dentes, que inicia lá por volta dos 4, 5 anos, o dente ainda tem raiz. Então, é por isso, né, que a gente ainda faz tratamento de canal, né, e nesses dentes, porque ele ainda tem raiz, né, e ele deve ser mantido em boca até o seu período natural, né, de esfoliação, que inicia, então, aí por volta dos 6 anos com os dentes da frente, né, então os dentes anteriores são os primeiros aí a esfoliarem. Então... Posso arrancar esse dente? Tá mole lá, bem mole pra cair. Eu posso puxar ou deixo sair naturalmente? Então, o ideal é deixar sair naturalmente. Então, mas né, todo mundo já arrancou um dente em casa, né, a gente tem que tomar cuidado que às vezes acaba sangrando um pouquinho demais. Sim. Então, às vezes, né, às vezes o dente ainda não tá exatamente ali, né, bem soltinho, ainda tá preso na gengiva, pode machucar um pouco a gengiva do paciente, né, depois vai se preocupar. Então, assim, o ideal, recomendado é procurar um odontopediatra, um dentista, né, que atenda a criança, para avaliar, né, se de fato aquele dente já tá na fase de esfoliação, se aconteceu alguma coisa. Então, quando tem um traumatismo dentário, quando a criança bate um dente, é normal, né, é comum que, na verdade... o dente fique, né, com uma mobilidade um pouco acentuada, a gente tem que avaliar, né, se essa mobilidade é adequada ou não, se a gente tem que extrair esse dente ou não. Então, assim, sem que tenha um traumatismo, né, pode ser que a gente eventualmente, né, faça, né, arranque esse dente em casa. Mas o ideal mesmo seria, né, procurar o dentista, ver se está tudo certo, se está na fase normal. Muitas vezes os pacientes vêm com o dente... né, já mole, mas eu não faço a extração, né, no consultório, porque não tem necessidade de eu anestesiar essa criança, Sim, né, só para tirar um dente que já vai esfoliar daqui a um mês, por exemplo.
Então, eu explico, falo pra criança, morde uma maçã, come alguma coisa, né, mais dura pra estimular, né, Sim. que esse dente esfolie. Mas então, né, não, a gente acaba fazendo em casa, mas é bom ter essa orientação, né, do odontopediatra. Maravilha. Aqui no nosso Papo Saúde, professora, a gente tem um quadro que a gente chama que é mitos e verdades, né? Que a gente faz algumas perguntas e você pode sinalizar, não, isso é mito, isso é verdade. Se quiser ficar à vontade para complementar também, Tá bom. fica à vontade. Quer começar, Ana? Vai lá. Pode ser. Professor Pablo, é mito ou verdade que o açúcar é o principal causador da cárie? É verdade. Então, como eu comentei, né, o açúcar é o fator determinante da cárie dentária. Então, a gente tem um fator necessário que precisa estar presente, que é o biofilme dentário. Então, a gente precisa ter bactérias para que a cárie se desenvolva. Mas o que vai determinar se essas bactérias vão de fato, né, ser cariogênicas, vão de fato, né, auxiliar no desenvolvimento, é o açúcar. Se eu não tiver o açúcar, essas bactérias não têm substrato para causar a desmineração do dente e, consequentemente, né, a gente não tem desenvolvimento da cárie dentária. Então, no mundo ideal, né, a forma que a gente tem de evitar a cárie dentária e erradicar a cárie dentária seria se a gente não consumisse mais açúcares na nossa dieta, mas hoje em dia a gente sabe que isso é praticamente impossível. E claro que o principal açúcar é a sacarose, mas dependendo, né, do estágio que a criança já se encontra, lesões em dentinas, cavitadas, lesões mais avançadas, outros açúcares podem contribuir, né, para o avanço da doença. Então, né, não é só o açúcar, né, do chocolate, da bolacha. Então, né, o próprio macarrão, depois da metabolização vira açúcar também. Então, né, às vezes a mãe chega no consultório e fala, mas meu filho nem come chocolate, nem come bala. Mas come a bolachinha, Bolacha recheada. come a própria bolacha doce, né, que às vezes não é recheada. Coisas. Exatamente. Então, né, não é só o açúcar do chocolate, não é só o açúcar da bala. Uma pergunta aqui que todos nós já ouviu em algum momento, acho. A fada do dente existe? Então, a fada, né, ela vai nos auxiliar nesse ambiente lúdico da criança, né? Então, é a mesma coisa do Papai Noel, né? Então, claro que quando a criança é pequena, ela acredita, a gente, né, fala para ele negociar com a fada, né? Pedir aí uma recompensa por um bom comportamento. Então, ela nos auxilia, né, a manter esse ambiente lúdico para a criança. E, né, claro que depois as crianças maiorzinhas já vão, né, desacreditando o que você tá falando, né? Então, claro, a criança menorzinha, a gente faz esse ambiente mais lúdico, né? Faz essa brincadeira com a criança e ela nos auxilia, né? Porque eles sempre querem, né, essa recompensa depois de uma consulta, né? Então, ela é uma grande aliada aí dos odontopediatras. Maravilha. A próxima até você já comentou, mas é mito ou verdade que dente de leite não tem raiz? Então, exatamente. Essa né, falácia, né, esse mito, é porque quando o dente cai, né, ele já foi reabsorvido. Então, o permanente já reabsorveu essa raiz, por isso que quando ele cai, geralmente é só a coroinha ali do dente, né, que sobrou, né? Sim. Então, sim, dente tem, né, tem raiz, dente de leite tem raiz. Quando necessário, a gente precisa tratar o canal do dente de leite também, porque a gente tem que pensar, né, que para o desenvolvimento da criança, se ela perde um dente muito cedo, isso pode ter, né, algum prejuízo, principalmente no desenvolvimento da oclusão, da mordida, né, desse paciente. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, os molares, né, que são os dentes mais posteriores, eles devem cair, esfoliar por volta dos 12 anos, 11, 12 anos. Então, se uma criança de 4, 5 anos perde um dentinho desses, ela com certeza vai ter problemas, né, de espaço, pode ser que tenha uma migração dos dentes ali do lado onde foi perdido, né, que ocupem esse espaço, e daí a gente vai ter uma série, né, de complicações, principalmente da mordida desse paciente. Então, sempre que possível, a gente vai tentar manter o dente de leite, né, até o seu período natural de esfoliação. E, na verdade, a última, né, etapa, nossa última opção de tratamento é fazer o tratamento de canal desses dentes, né, para manter esse dente em boca. Se, né, o processo infeccioso já está muito avançado, já teve uma reabsorção, né, patológica muito grande, nem sempre a gente consegue fazer o tratamento de canal. Então, às vezes, a gente precisa fazer a extração do dente e colocar um aparelhinho ali para manter aquele espaço, né, para a gente ter depois, no futuro, um bom desenvolvimento dessa oclusão. Então, né, é muito importante, né, esse cuidado, né, e fazer, né, o tratamento de canal. Às vezes os pais já querem, eu não posso arrancar esse dente, né, já arranca logo para não incomodar mais, ele teve dor, né.
Mas a gente precisa explicar, né, a importância desse dente, por que manter esse dente, né? Pensando no desenvolvimento depois, né, desse paciente. Nada como um odontopediatra para poder estar fazendo essa orientação. É, né? exatamente. Quando a gente... Outro mito e verdade aqui, tá? Dente de leite não precisa ser cuidado porque vai cair. Então, esse também é um problema, né? Essa cultura que eu acabei de falar, né? Às vezes os pais vêm já querendo arrancar o dente de leite, porque vai ter outro, né? Quando fala, tem uma cárie, mas é de leite, É de né? leite, menos mal, né? Menos mal. Mas a gente tem que pensar, né, nesse bem-estar dessa criança. Sim. Então, o dente de leite vai doer também, vai infeccionar também. Pode gerar outros problemas. Pode gerar né? outros problemas. Então, a gente tem que manter esse dente saudável até o seu período de esfoliação, que dependendo do dente, como eu falei, vai até aí por volta dos 12 anos. Então, né, é importante a gente tratar, né, de preferência prevenir, né, o desenvolvimento dessas doenças para que a criança tenha um desenvolvimento adequado, um bem-estar, né, não tenha complicações, dor, infecções, né, para que ele tenha um bom desenvolvimento, né, de maneira geral, porque ele, né, a saúde bucal vai influenciar também, né, na saúde geral do paciente. Sim. Maravilha. Professor Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Papo Saúde. Uma lembrança para você muito aí, obrigado. tomar um café, um chá, lembrar aí do nosso Papo Saúde. Vou pedir que você deixe aí uma mensagem para quem está acompanhando aí o Papo de Saúde, enfim, uma orientação, fique à vontade. Certo. Então, acho que a mensagem principal, né, é que a gente tem que ter esse cuidado com a criança, de preferência, né, desde bebê. Então, quanto mais cedo a gente instituir bons hábitos de saúde bucal, a gente vai conseguir, então, né, garantir que a criança se desenvolva com saúde, né, e que a gente evite as complicações. Então, né, para quem for mamãe aí, papai de primeira viagem, né, tenham esse cuidado, né, de não deixar para levar a criança no odontopediatra ou no seu dentista da família, o mais cedo possível para que ela, né, tenha esse desenvolvimento, tenha essa confiança com o profissional, né, e consiga principalmente prevenir, né, as doenças, né. Então, não deixe para levar, né, os seus filhos só quando tiver detectado aí alguma alteração, quando tiver com alguma dor, né, para que ele consiga, então, né, se desenvolver da melhor maneira possível. Então, acho que a principal, né, mensagem é, né, que a gente deve prevenir, né, e não curar, né, tratar as doenças. Então, esse cuidado deve ser feito, né, desde bebê. Maravilha, um papo aí rico de informações, hein? Para quem é mãe de primeira viagem, foi como diz, um prato cheio de informação, né? Para poder aí cuidar do seu bebê, né? Da saúde bucal. Finalizando aqui, então, pessoal, mais um episódio. Obrigado, Ana, por estar aqui comigo, né, na apresentação. Pablo, obrigado ao Obrigado, professor gente. por estar aí. Você que está acompanhando o Papo Saúde, fique ligado aí nas nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, estamos lá no TikTok, estamos lá no YouTube. Então, assim, na rede social que vocês quiserem aí, a gente está lá presente. Fiquem ligados que logo, logo a gente tem mais episódio aí saindo para que vocês possam acompanhar. Até a próxima, gente. Um abraço.